assim, interessante, se você perguntar a qualquer pastor, pastor, vem cá, pastorzinho querido, grande Nicodemos, antes da cruz, pastor, estava alguém salvo antes da cruz? Ele fala, não, meu filho, claro que não. Por que, pastor, ninguém estava salvo? E se o cara fosse hiper bom, o cara fosse bom demais, cumpridor das... Não, meu filho, não tinha ninguém salvo. Eles vão falar isso, não tinha ninguém salvo. Mas pastor, nem o bonzão? Não, cara. É por quê, pastor? Nem se o cara fosse bom, por quê? Era por causa de Adão, meu filho. Foi por causa da desobediência de Adão, meu filho. Ali não era questão se o cara era bom ou não. Ele estava morto no pecado por causa de Adão. Ah, é mesmo, pastor? Tem certeza? Sim, está escrito, meu filho. Você é cego. Está aqui em Romanos 5, meu filho. Ah, é, pastor? E depois da cruz, pastor? E depois da cruz? Se o cara fosse muito mal, não, se ele for mal, ele não é salvo. Mas pastor, está escrito aqui que é pela obediência de Cristo, não é porque o cara é bom ou mal, pastor. Não, meu filho, porque um cara salvo por Cristo, ele vai ser bom, é óbvio, meu filho. É um canalha, né, cara? Um cara desse é um canalha, que o cara ele tem que saber que está falando merda. E ele continua falando merda até o final. Antes da cruz, ele fala que mesmo se o cara for bom, ele não é salvo, por causa de Adão. Depois da cruz, o cara tem que ser bom para ser salvo. É muita canalice, né? E como tem imbecil que acredita numa linha de raciocínio imbecil que nem essa, e canalha, que dá raiva, aprisiona as pessoas. Aí você vai questionar um canalha desse, ele, não, aqui o versículo aqui, meu filho. Não, mas pastor, antes da cruz é diferente de... Depois da cruz é diferente. Jesus é mais fraco do que Adão, pastor. Nojento. Fazer igual aquele cara dos Trapalhões, nojento. É verdade o que René e os meus amigos e as minhas amigas tá sempre explicando aí, publicando para vocês. E vocês fazem uma análise para vocês verem. Usam a Bíblia para condenar as pessoas. Usam a Bíblia para dizer que são eleitos, predestinados, escolhidos, que eles são salvos e o resto da humanidade não. Vocês que for mais, que estiver com humildade, honestidade e tiver aí um pingo de inteligência, vocês vão entender que a obra que salvou a humanidade foi a de Cristo. E a obra que condenou a humanidade foi a de Adão. Se Jesus, ele é Deus, tomou a forma humana, se ele salvou nós, morrendo, simbolizou o seu sacrifício na carne, ele pagou a desobediência de Adão. Então está claro em 5 de Romanos, nas cartas de Paulo tem vários lugares explicando claramente que pela condição humana ninguém se salvaria. Então é uma questão da pessoa ser humilde e honesto para aceitar. Quem não aceitar vai se sentir um condenado até morrer. E esse condenado também está salvo o seu espírito. Aí qual que é a vantagem de crer? A vantagem de crer é que nós já descansa, nós já reina. Eu não vejo ninguém condenado espiritualmente, certo? O mais horrendo que for o criminoso nesse mundo, ou você ou eu, todos nós fomos salvos por Cristo espiritualmente, certo? É só uma questão da pessoa ser humilde para entender e aceitar que a obra de Cristo é que salva. E as nossas obras, as nossas melhores obras, são trapos de imundícia, não servem para nos salvar. Ainda que nós desse o nosso corpo para ser queimado, não nos salvou, certo? Humanidade.